Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo super bonitinho da sessão que a gente fez hoje com a Mila. A Mila é essa cachorrinha que tem 6 meses e essa foi a primeira vez que a gente fez essa, está fazendo a introdução dela aos espaços da casa, aos poucos. Na casa da Mila tem 2 crianças e eu acho que esse vídeo vai ser super importante para vocês verem como colocar as crianças para aprenderem a engajar com o cachorro de uma maneira mais produtiva e educativa. As meninas são uma graça e elas estão super dedicadas na educação da Mila. Então, nas aulas eu estou fazendo questão de incluir as meninas para que elas realmente aprendam a como educar essa cachorrinha. Então, esse é o exercício do Place que eu falo sempre para vocês. Então, essa é a primeira vez que a gente está fazendo com a Mila, a primeira introdução. A gente trouxe o cobertorzinho dela preferido e a gente está usando a porção da comida do dia dela para motivar a permanência dela nesse espaço. E a gente também está usando uma das crianças como a que está introduzindo o exercício e trabalhando com ela e a outra como distração. Então vocês vão ver que, como toda criança, elas gostam de engajar, as meninas gostam de engajar e elas estão aprendendo direitinho. Eu mostrei para elas um pouco como fazer, como induzir uma posição de mais relaxamento com a Mila, que ela fica deitada. Então nesse mesmo exercício ela vai aprender a aceitar, deitar e controlar o impulso dela de levantar e sair correndo atrás das crianças. A Mila é uma cachorra super boazinha, super tranquila. E, ao mesmo tempo, ela ainda tem algumas insegurançazinhas que são normais. Ela tem 6 meses, ela é relativamente nova na casa, tem uns 10 dias que ela está aí. E ela é super apegada às meninas. Mas a única coisa que ela ainda precisa aprender é ter um pouco mais de confiança no espaço dela, sem precisar necessariamente ficar colada com as crianças, né? Criança normalmente se apaixona pelo cachorro muito rápido, eles querem ficar com o cachorro no colo o tempo inteiro. E às vezes isso acaba atrapalhando um pouco esse processo de construção de autoconfiança que o cachorro deve ter. Então, o objetivo da gente aí é fazer com que a Mila seja uma cachorra mais tranquila ao redor de distrações. Na casa das meninas sempre vêm alguns amigos, outras crianças. Então, é uma casa com bastante movimento e eu quero que ela aprenda a estar ao redor das pessoas sem necessariamente intervir. Ela tem uma natureza excelente, essa cachorra é muito tranquila por natureza. Então, a gente já está usando o que a natureza deu a nosso favor e a gente está trabalhando junto com as crianças, né? Eu acho super importante a gente saber educar todos os membros da família e especialmente as crianças do contexto. Às vezes a criança tem uma visão do cachorro como se o cachorro fosse só uma coisa para recreação, um animal que vai brincar, que vai dar carinho, e às vezes se a gente não traz um pouco a criança para o lado de educação, ela acaba não sabendo. Então, nosso papel é educar as crianças também. As meninas estão adorando fazer parte do contexto, elas gostam de fazer as aulas juntas. Então, eu dei a instrução primeiro do que fazer e eu só estou supervisionando a atividade com elas. Então, vocês vão ver que, assim, a Mila aprendeu rapidinho a posição que ela tem que ficar e o grande desafio dela agora não é necessariamente ficar no lugar, mas é ignorar as distrações, né? Então, aos poucos, vocês vão ver que a gente vai gradualmente aumentar o nível de estímulo ao redor dela. Então, uma das meninas está orientando o exercício para ela e a outra vai se movimentar ao redor dela, criando sons diferentes, barulhos diferentes, movimentos da casa diferentes, que é subir e descer escada, ir para um lado e voltar, pegar alguma coisa e trazer, vir conversar com a mãe e voltar. Então, todo mundo está participando do contexto. Essa talvez seja a parte mais legal para todos vocês que têm cães em casa e têm crianças em casa. Um exercício desse pode durar 15 minutos, 20, meia hora e até 1 hora talvez. É uma ótima oportunidade da criança trabalhar o cachorro e os dois gastarem uma energia mental juntos. Então, não é necessariamente um exercício físico, mas um exercício que exige concentração e dedicação. Então, agora uma das meninas vai passar por ela com o brinquedo na mão, fazer o barulho do brinquedo, todas as coisas que normalmente deixam ela mais estimulada, para dessa vez ela responder de uma maneira diferente. Controle de impulso, gente, é uma das coisas mais importantes que você tem que trabalhar no cachorro. Basicamente é o cachorro aprender a se controlar e lidar com estímulos ao redor dele sem intervir. Claro que vocês vão ver algumas vezes ela vai sair, isso é a fase que a gente vai testar até onde vai a tolerância dela. Então, como ela está acostumada a brincar muito com as meninas, dependendo do movimento que as meninas fazem, às vezes ela se empolga e sai e acha que esse engajamento tem que ser com ela também. Então, tudo que eu mostrei para as meninas é como trazer ela de volta. Eu quero que as meninas também saibam corrigir ela nesse sentido. Que nada mais é do que uma orientação. É mostrar para ela que não é para ela levantar ainda, que ela tem que voltar para o lugar. Então, a gente está corrigindo verbalmente e usando linguagem corporal para ela ter certeza que ela vai respeitar a limitação do place. E a gente está motivando com parte da comida do dia. Principalmente para quem tem cachorro pequenininho, eles comem bem pouquinho, então vocês podem usar essa porção num exercício bacana de duração. Como a porção é pequenininha, se vocês usarem muito, vocês perdem, a comida acaba rapidinho, então vocês perdem a oportunidade de fazer uma sessão um pouco mais comprida. A Mila é jovem, tem 6 meses,
Então, como todo cão jovem, ela ainda não tem tanta habilidade de foco e concentração. Mas com filhote que, assim, de 6 meses, ela mostrou muita, mas muita tolerância mesmo. Considerando que essa é a primeira vez que a gente faz esse exercício. Essa é uma área da casa que ela não está acostumada a ficar, tá? A gente ainda está com muitas limitações com ela, até porque ela é muito nova na casa, ela só está na casa tem uns 10 dias. Então, a gente está trazendo já ela para um ambiente novo dentro de um processo de orientação. Isso é prevenção, tá, gente? Então, quando eu falo para vocês que não adianta a gente trazer um cachorro para casa e dar o espaço todo da casa, esperar o cachorro errar para depois corrigir, isso é quando a gente faz o caminho certo. A gente está ensinando desde o início o que ela tem que fazer nesse ambiente. Por que a limitação do tapetinho? Porque eu não quero que ela cometa erros. Então, eu prefiro que ela tenha um lugar seguro, que ela saiba onde ela tem que ficar, para que depois ela explore com um pouco mais de supervisão e de segurança. Então, vocês vão ver que várias vezes ela sai, principalmente porque uma das meninas desperta nela um pouco mais desse estímulo. Então eu estou sempre orientando, estou sempre junto para ter certeza que a gente vai trazer, de repente, reduzir um pouco de estímulo e fazer com que o exercício seja mais justo para a Mila. Claro que as crianças às vezes não têm muita noção do nível de tolerância e a capacidade que o cachorro tem de lidar com certas situações. Então é importante todo mundo ser supervisionado nessa hora, o cachorro e as crianças. Então vocês vão ver que quando ela se empolga um pouquinho mais, quando ela volta pro tapetinho, ela vem, deita, dá aquela coçadinha. Você vê que é aquela coisa, aquele mix onde o cachorro cria um pouco de agitação, depois para, não sabe muito bem como ficar parado, né? Principalmente esses cachorrinhos como os Spitz, que eles são super alertas, super expressivos, então você consegue ver no olhar deles aquela coisa de, ai meu Deus, e agora o que eu preciso fazer, né? Mas as meninas foram super dedicadas, foi muito bonitinho, é muito gracinha ver elas trabalhando. E eu acho que isso é um excelente exemplo para vocês que têm crianças em casa. Ponham as crianças para fazer parte do processo educativo do cachorro. É uma maneira da criança aprender a engajar com o cachorro de uma forma diferente. E até você empoderar a criança no processo educativo. Nessa hora ela é aluna e ela é professora também. E é importante o cachorro ver a criança com esse grau de autoridade e autonomia, né? Porque eu quero que o cachorro também esteja com a criança e saiba respeitar a criança em situações diferentes. As meninas têm várias atividades que elas fazem diferentes em casa, são várias oportunidades que a Mila vai ter de participar do contexto delas de uma forma mais calma e mais tranquila, como, por exemplo, sentar para fazer a lição de casa. Nessa hora, o cachorro tem que saber ficar quieto do seu lado. Então, quanto mais cedo ela aprender esse conceito, melhor. Vejam como é legal uma criança, quando está realmente interessada no processo, ela se dedica, ela vai e vem várias vezes, ela tá conseguindo controlar a situação sozinha. Eu estou do lado aí só para intervir caso se for realmente necessário. Essa é uma situação aí muito desafiadora para a Mila, né? Porque uma das meninas está deitada no chão bem na frente dela. Isso é um comportamento típico de criança, a criança faz isso, né? Então não adianta a gente querer transformar demais a criança, a gente tem que tentar equilibrar os dois lados, né? Dar orientação suficiente para que a criança não faça para o cachorro dessa situação um exercício injusto, ou seja, pedir demais do cachorro de uma vez só, mas ao mesmo tempo mostrar para o cachorro o mundo real, essa é a realidade que ela vai viver. Então eu quero que ela aprenda a lidar com esse grau de agitação que as crianças normalmente têm, com essa empolgação, né? Criança normalmente tem muita energia e o cachorro precisa poder saber quando desligar, né? Saber quando a brincadeira ou a interação é com ele e quando ele simplesmente tem que observar. Mas a Mila foi super bem, mas muito bem mesmo. A gente fez um rodízio, né? Sempre com as duas meninas, uma trabalhando com a cachorra e a outra servindo como distração. E a gente vai trazendo coisas diferentes, né? Vocês vão ver que cada elemento diferente às vezes traz uma sensação diferente para a Mila. Esse é um outro exemplo legal também para vocês verem que elementos de estresse são necessários às vezes no processo de aprendizado do cachorro. Por quê? Porque eles vão existir ao longo da vida dela. Então, uma casa com crianças, sempre vão existir coisas novas, as crianças se movimentam rápido, elas fazem mais barulho, elas estão também num processo de aprendizado, né? E o aprendizado da criança tem o lado intelectual e verbal, do nosso idioma, né, da nossa comunicação como espécie. Para o cachorro ele já vê isso como uma maneira um pouco diferente. Então, eu gosto de ter no início um adulto supervisionando a atividade, ensinando as crianças a lidar com o cachorro e ao mesmo tempo introduzir cada elemento de uma maneira justa para o cachorro entender. Então você vê que uma das meninas passa correndo, elas pegaram coisas diferentes da casa, trouxeram, levaram, criaram sons diferentes. Então é legal você usar a própria criatividade da criança também e mostrar como ela pode canalizar isso de uma maneira produtiva e educativa para o cachorro em questão. Então foi bem legal ver esse processo todo com a Mila
e ver como que ela aprende, né? Existem as fases do medo. A Mila tem algumas inseguranças em relação a algumas coisas, mas nada grave. Então, é normal ela ter uma certa incerteza. São estímulos todos novos para ela. Mas o bom é que a gente está introduzindo isso aos pouquinhos e mostrando para ela como que ela deve reagir. Como? Não precisa reagir, não precisa se preocupar, pode ficar no seu quadrado e no seu quadrado tudo vai dar certo. Então, uma coisa importante para vocês verem uma das regras do exercício do place é você fazer dessa superfície um lugar seguro. Então, uma das instruções que eu passei para as meninas podem criar estímulos, sons, barulhos, passar de um lado para o outro. Qual a regra? Vocês não podem pisar no tapete, nem em cima dela enquanto ela está no tapete. Porque é nosso papel proteger também o cachorro nesse ponto. Eu não quero que ela tenha uma sensação de insegurança quando ela está no tapete. Eu quero que ela saiba que nesse tapetinho ela não precisa se preocupar. Que as coisas podem acontecer ao redor dela, mas não em cima dela, tá? Então sempre levem isso em consideração. A Mila é um caso atípico em algumas questões, porque ela é muito tolerante, ela tem uma natureza muito boa. Para cães que são muito mais agitados, comecem esse exercício com a guia. Vai ser muito mais fácil vocês trazerem um cão de volta numa circunstância como essa. A Mila, nesse ponto, é quase que uma exceção, mas existem cães assim. Principalmente quando você começa cedo, você tem um cachorro com a natureza mediana, como ela, não é agitada demais, nem tímida demais, eles teoricamente respondem super bem nessa primeira fase. Então, você vai ter que identificar características de cada indivíduo, grau de tolerância e grau de habilidade de concentração, né? Alguns filhotes cansam mais rápido, ela demorou um pouquinho, mas depois de talvez uns 30, 40 minutos, ela já começou a perder um pouco de interesse, ela estava com um pouquinho mais de sono. Então é a hora que você percebe que você tem que interromper o exercício para que o que você use como moeda de troca não perca o valor. Ou seja, você está usando comida para motivar, se o cachorro já está com a barriga cheia, provavelmente aquela comida passa a ter um valor menor de motivação. Nessa segunda etapa, vocês vão ver que eu pedi para as meninas recriarem um cenário real. Elas são super unidas, elas brincam juntas. E eu quero que a Mila aprenda a estar no ambiente com elas e não necessariamente intervir na brincadeira delas. Como eu sempre falo, tem hora para tudo. Tem hora para brincar com o cachorro, engajar com o cachorro, mas tem horas também que eu quero que o cachorro só esteja no ambiente. Por quê? Porque elas são crianças, elas vão ter amigas em casa e nem todas as atividades que elas vão fazer vão incluir necessariamente a Mila. Então eu quero que a Mila aprenda a estar nesse ambiente com elas e não intervir, e simplesmente assistir uma interação entre as meninas. Esse talvez seja um dos grandes pilares da questão de respeito ao espaço, que é quando o cachorro aprende que nem tudo é com ele, que o mundo não gira em torno dele, e ele pode tranquilamente observar essa interação sem problema nenhum. Então foi muito bonitinho ver, eu só fiquei ali observando, tendo certeza que as meninas estavam fazendo as atividades do jeito certo, eu deixei elas introduzirem sons, músicas que elas gostam, fazer as brincadeiras que elas gostam, literalmente replicando o que elas fariam normalmente no dia a dia delas. E eu também instruí elas a como pôr a Mila de volta no lugar. Eu quero que a Mila consiga responder isso à distância e eu estou ali para ajudar, claro, né? Vocês vão ver que cada um tem a sua intensidade e a sua forma de lidar com a coisa. Por isso que é importante a gente supervisionar primeiro, mas eu quero que elas saibam exatamente o que elas precisam fazer em situações como essa. Então, claro que existe ainda uma confusão do lado da Mila, não ter 100% de certeza do que ela precisa fazer, mas um bom sinal para vocês entenderem é que todas as vezes que ela fica confusa, ela volta para o tapete. Ou seja, o tapete já está começando a representar um espaço mais seguro. No início, ela tinha um pouco de resistência, assim, quando você se abaixa e vem na direção dela, né? Então, é o que eu fiz agora, eu trouxe ela um pouquinho com a comida para frente. Lembra, tudo isso é muito novo para ela, então é natural você sentir um pouco de resistência. Esses são os momentos que a gente não pode ter dó, nem pena, nem trazer emoção para tentar traduzir um sentimento que não necessariamente está no cachorro. Lógico que é normal a gente ter receio de coisas novas, e é exatamente o que está acontecendo com a Mila. Então, eu tô tentando fazer isso da forma mais clara e transparente possível, e vocês veem que a resposta dela está bem mais tranquila por aí. Então, esse é um cenário bonitinho, bacana, quando vocês veem que a cachorra realmente entende o que está acontecendo ao redor dela, e você consegue incluir todos os membros da família, inclusive as crianças, no contexto de treinamento diário dela, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar vocês verem até o finalzinho do vídeo. Foi super bacana a sessão. E é uma oportunidade legal para vocês introduzirem exercícios diferentes. Que, na verdade, são 3 coisas que a gente fez aí, né? O place por si só, 2 posições diferentes e introduzimos distração. Então, quem tem criança em casa, tenham certeza de supervisionar e trabalhar junto com as crianças e motivar suas crianças a educar os cães em casa também, tá? Acho que essa é a parte mais importante. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.